sentido, eu vejo, uma manipulação de várias vertentes, não apenas uma única vertente, e talvez justamente a partir disso que você está comentando, desse tipo de fake news construída com alguma intenção, uma polarização política que nos prejudica a todos, né, como o bom jornalismo enfrenta isso? Olha, é preciso enfrentar com as armas que nós temos e que são as armas mais caras. Uma apuração bem feita das informações, uma contextualização das coisas, Muito porque muitas importante. vezes a notícia em si, ela não vai. Você escuta uma notícia, mas você não entende por que aquilo está sendo noticiado, ou você pode até entender outra coisa se aquilo não for contextualizado. Uhum, uhum. Então, eu acho que essas são duas coisas que são muito, muito importantes para que a gente possa fazer a nossa parte no que diz respeito a repassar a informação da forma mais correta possível e fazer essa, enfim, através dos mecanismos que nós temos de apuração e tudo mais, para que a gente possa colaborar de alguma forma com isso. Não existe infalibilidade, inclusive porque não se pode levar ou deixar de levar em consideração a intenção das pessoas. Sem dúvida. Todo sujeito tem na sua comunicação uma intenção, Uhum. mas alguns têm intenções que são intenções específicas, que têm um objetivo específico. Eu vou lhe citar um exemplo. Esta semana, nós tivemos aqui um caso na Paraíba, e aí não tem nada a ver com política, mas é um bom exemplo de como a intenção do discurso ela pode levar a gente para caminhos complicados. Na semana passada, nós noticiamos o caso de uma diarista aqui na cidade de Sapé, aqui no interior da Paraíba, que teria achado uma bolsa com 47 mil reais. E ela teria devolvido essa bolsa para a dona. E ontem essa mulher foi presa. Porque ela forjou tudo. Ela ligou para uma rádio da capital, pediu que alguém ligasse, dizendo: olha, minha esposa perdeu uma bolsa com 47 mil reais. Minutos depois, ela própria ligou dizendo que tinha encontrado a bolsa e pedindo o contato dessa pessoa para devolver. Logicamente, os colegas da rádio ficaram abismados com essa história e procuraram depois conversar com ela. Ela foi chamada para a televisão para dar entrevista. Eu também tive a oportunidade de entrevistá-la. E ela contou toda a história, contava numa riqueza de detalhes muito grande. Sério? E tem uma coisa que me chamou bastante atenção, que ela estava contando como tinha devolvido essa bolsa para essa dona. E ela disse: eu estava com medo, porque era muito dinheiro, e eu fui na frente do batalhão da Polícia Militar, eu marquei com essa pessoa na frente do batalhão para poder devolver. E essa pessoa, ela recebeu o dinheiro e eu disse: olha, vá para dentro do carro e conte o dinheiro, que eu só vou sair daqui quando você contar, para ver se está tudo certo. Depois ela contou que essa pessoa saiu do carro, deu um abraço nela e chorou. Quando ela estava falando sobre isso, ela própria chorou. E Hum. disse que estava se sentindo muito emocionada com isso, porque ela estava dando exemplo para os próprios filhos. E os olhos marejados de lágrimas. Claro que a produção desses veículos procurou essa pessoa que seria a dona. Uma pessoa chegou a atender o telefone e dizer: não, eu não quero dar entrevista e tal, eu não quero me expor e tudo mais. Mas, assim, as pessoas falaram umas com as outras para poder verificar. Puxa, que história e tal. Mas, assim, a intenção dessa pessoa era uma coisa que ficava muito difícil de você
descobrir que havia realmente essa situação errada por trás. Porque nós estamos falando de uma pessoa que é um estelionatário. Sim, sem dúvida. E, quer dizer, isso foi noticiado no estado inteiro. Isso também vale para algumas versões de fatos ou coisas que são divulgadas ou entrevistas que são dadas e que tem esse viés, né, que é um viés mais voltado para essas questões políticas que acabam fazendo um estrago tão grande, né? É muito E importante. uma outra coisa que é bastante surpreendente é que contra determinados perfis não, não há como você ganhar. Tem uma história que é bem marcante, a história do caso do David Irving, se eu não me engano, o nome dele, o historiador autodidata inglês que escreveu um livro com muitas e muitas páginas para dizer que Auschwitz não era um campo de concentração e que o Holocausto era mentira. E foi contestado por uma acadêmica americana. No livro dela, ela disse: olha, não tem pé nem cabeça essa teoria dele, por isso, por N motivos e tal. E ele a processou lá no Reino Unido. E o que é interessante é que no ordenamento jurídico do Reino Unido, quem acusa não é obrigado a provar. Você que é acusado tem que provar que você é Ok. inocente. Tem O inversão da ônus, prova. o ônus da prova é invertido. E aí, enfim, o processo durou meses, mas ele acabou sendo derrotado no tribunal. E quando ele foi derrotado, ele foi convidado para dar uma entrevista num programa de televisão e para falar sobre a derrota dele no tribunal e tal, não sei o quê. E ele disse: e agora que o senhor foi derrotado no tribunal, o que é que o senhor diz a respeito de tudo isso? Ele disse: eu digo que eu estou certo. E que eu reafirmo que o Holocausto não aconteceu, que Auschwitz não era um campo de concentração, que pessoas não morreram na câmara de gás. Não há como você vencer essas pessoas. Não há. Porque, diante do fato, ele se apega à versão com uma convicção tão grande que aqueles que realmente decidiram acreditar nele, eles não vão desacreditar.